de 1 a 10. Mateus capítulo 3, de 1 a 10. Isso. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e de cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Meus irmãos, nós falamos... Ô, Júlio, abre aqui o congelamento, por favor. Nós falamos, começamos quinta-feira, a falar sobre os mensageiros do Rei Jesus. Nós somos os mensageiros do Rei Jesus. E em João, nesse capítulo, ele foi o mensageiro de Jesus. Nós vamos encontrar princípios que valem para a nossa vida também. Como ser um mensageiro eficaz do Senhor Jesus. Nós falamos na oportunidade que os mensageiros do Rei devem anunciar ao povo a mensagem ordenada pelo Senhor. Ele não só foi comissionado, chamado pelo Pai para ministrar a palavra, mas o Pai disse o que ele deveria pregar. Nós também, nós fomos chamados pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que ele nos ordenou pregar? Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós já temos o conteúdo da mensagem que precisamos transmitir para os amigos, parentes e desconhecidos. Em segundo lugar, nós aprendemos que devemos demonstrar ao povo simplicidade. Devemos chamar a atenção para o evangelho e para Jesus, nunca para nós mesmos. O nosso papel é apontar para Cristo. Importa que Jesus cresça e que nós possamos diminuir. Nós vimos isso também. Nós ainda meditamos que devemos pregar ao povo o arrependimento para a vida. Nesse evangelho consta esse item: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, então, precisam reconhecer seus erros, reconhecer seus pecados
e abandonar esses pecados e se voltarem para Deus. Foi assim que João Batista começou, e também o próprio Jesus, ele começou pregando o arrependimento. E, por fim, nós falamos na oportunidade que devemos advertir o povo que participar de uma cerimônia religiosa sem mudança de vida é inútil. Nas igrejas neopentecostais, a pessoa é batizada na hora. As pessoas que vão em igrejas neopentecostais, elas participam da ceia na hora. Mas é possível até que você tenha passado pelo conselho e está participando da ceia e foi batizado. Mas nós precisamos dar essa ênfase. O batismo não tem poder de salvar. A ceia não tem poder de salvar. Quem salva é só Jesus. Aí a ceia tem algum benefício e o batismo também traz um benefício. Na sequência, então, nós vamos ver agora que os mensageiros do Rei Jesus devem advertir o povo a não confiar na ascendência e tradição religiosa para a salvação. Leamos aí o versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Meus irmãos, a transmissão do pecado é nos passada pelos nossos pais. Quando nossos pais se unem e nós fomos gerados, esse gerar faz com que o pecado passe para as demais gerações. Mas a transmissão do pecado é nos passada pelos nossos pais. Mas só teremos a fé em Cristo quando crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. A transmissão do pecado passa dos pais para os filhos, mas a fé não passa. A fé não passa para os filhos. Os filhos precisam crer para serem salvos. Se os pais são salvos e o filho não crê, ele não será salvo. É preciso que o filho também invoque o nome do Senhor. Os pais crentes precisam ter consciência que seus filhos não nascem crentes, mas poderão se tornar ao passar pela experiência do novo nascimento. É incrível que nós achamos que porque estamos na igreja, porque nossos filhos estão na igreja, eles são crentes automaticamente. Não são. Eles estão mortos em delitos e pecados. Não é à toa que tem esses movimentos, Ana, Débora e tudo mais. Porque eles estão espantados porque os filhos não permanecem na igreja. Mas por que os filhos não permanecem na igreja? Porque eles nunca foram evangelizados. Os pais entenderam, por eles terem nascido no ambiente evangélico, eles já são evangélicos. Então, na igreja, a ênfase que se dá é a moral e a doutrina. Então, eles vão lá para o departamento infantil aprender moral e doutrina, mas eles não ouvem o evangelho, a necessidade do arrependimento no geral e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, eles passam crescendo, tendo conhecimento intelectual das doutrinas e de comportamentos que possam agradar a Deus. Mas Jesus disse a um homem que desde criança era na igreja e que era mestre de Israel. Ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino dos céus. Ele ficou assim, espantado, disse: como é que isso pode ser? E Jesus disse: você é o mestre e não sabe disso? Não adianta ser uma pessoa moralmente aceitável, não adianta ter conhecimento intelectual da verdade, você tem de nascer de novo, porque em Adão nós morremos. Então, nós precisamos passar pela nova vida, que é o Espírito Santo que opera. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Os filhos dos crentes têm de compreender que só através da conversão deixam de ser bodes
para se tornarem ovelhas de Cristo. Filhos de crentes, aprenda uma coisa: você ainda não é ovelha enquanto não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pai, mãe, seu filho ainda não é ovelha enquanto não aceitar Jesus como Salvador. E se eles continuarem sendo bodes, o Senhor dirá aos que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque a mensagem de ser membro de uma família evangélica não prova nossa filiação divina, mas nossa posição religiosa. Você é de que igreja? Eu sou de igreja evangélica. Mas não quer dizer que aquela pessoa é de Jesus. Ela é da igreja presbiteriana, da batista, da metodista, mas não quer dizer que ela pertence a Jesus. Ela está bem próxima do céu, mas ainda não está no céu, porque não reconheceu os seus pecados. Então, claro que é bonito ter uma família, uma ascendência. O meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todo mundo era crente, todo mundo da igreja presbiteriana. É maravilhoso, mas você ainda precisa se tornar crente. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno. Ora, quem é Caim? Irmão de Abel. Quem eram os pais? Adão e Eva. Mas só que Abel foi para o céu e Caim foi para o inferno. Porque Caim era do maligno. Ele fez uma opção de vida. Ele não aceitou Jesus. E ele então perde. Lembremos também de nosso irmão Isaac e Rebeca, que tiveram gêmeos. Nasceram no mesmo dia. Só que um era crente, Jacó. Na verdade, ele vai se tornar crente depois de 60 anos. Mas Esaú nunca se tornou crente. Não foi para o céu. É um povo, diz os descendentes dele, que Deus está irado para sempre com eles. Ah, meus irmãos, é preciso passar pela conversão. Ter o mesmo pai e mãe não nos dará acesso ao reino de Deus, a não ser que invoquemos o nome de Jesus para a nossa salvação. Você, filho de crente, não pense que lá no dia do juízo você pode dizer: eu estou com minha mãe, eu estou com meu pai, porque não vai funcionar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um ficará frente a frente com o Senhor e vai prestar conta da sua vida, se aceitou ou não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O estilo de vida contrário à crença de nossos pais demonstra que ainda não nos relacionamos com Deus. Tem muito filho de crente que é assim, pensa que é crente, mas não pratica o evangelho, não vive o evangelho. É mentiroso, é trapaceiro, é enrolado, mas diz: meus pais são crentes. E às vezes são obrigados até a vir à igreja por causa da idade. Mas aprenda uma coisa: se a sua vida não for transformada, você ainda não é crente em Jesus. É interessante que Samuel envelheceu. Ele constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Que coisa triste. Ele foi repreendido não pela vida dele, mas pelos filhos dele. Olha, você é crente, mas seus filhos não são. E você colocou eles no poder, deu a eles poder. Meus irmãos, os filhos de crentes precisam se converter. Os pais sabem o comportamento dos filhos, pelo menos devem saber. E sabem se seus filhos já passaram pela nova vida ou não. E precisam ter uma atitude evangelizadora antes que eles cresçam
e vocês não têm mais controle sobre eles, e eles irão para o mundo fazer a vontade do mundo. Infelizmente, muitos filhos de crentes vão povoar o inferno por não crerem em Jesus de todo o coração. Paulo fala da tristeza dele porque os seus patrícios não aceitavam o evangelho. Eles tinham as promessas, os profetas, a palavra, o Cristo. Era a nação escolhida e disse, poxa, eles vão para o inferno. Por quê? Porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Estamos mortos, irmãos, em Adão, devido ao nosso pecado. Todos nós morremos em Adão. Mas quando aceitamos a Jesus, passamos da morte para a vida. Quando eu invoco o nome do Senhor, salva-me, Senhor, eu passo da morte para a vida. Nós e também nossos filhos, todos nós, precisamos invocar o nome do Senhor para ser salvos. Participar de uma comunidade evangélica é importante para o nosso crescimento, mas não podemos nos salvar por estarmos filiados a uma denominação. Aqui nem carteira tem, porque se você, porventura, lá no céu, querer dar uma carteirada, sou da IPB, Boca do Rio, não vai funcionar. E mesmo que tivesse carteira, não funciona. Lá só entra quem é lavado no sangue de Jesus. Aquele que confessou seus pecados e deixou vai alcançar a misericórdia de Deus. A experiência religiosa de uma família não é transmitida automaticamente a seus descendentes. Cada membro tem de ter seu próprio encontro com Deus. É isso que Davi disse a Salomão: conhece o Deus de teu pai. Jacó, lá naquele encontro, na escada que ele viu o anjo, ele fala assim, ele se dirige a Deus como o Deus do pai dele. Se o Deus do pai dele for com ele e abençoar, ele daria o dízimo de tudo. Ele não conhecia Deus. Ele sabia que era o Deus do seu pai, mas ainda não era o Deus dele. Ele nunca chama Deus do seu Deus. Só com 60 anos de idade ele vai ter uma experiência com Deus. Devemos então, irmãos, procurar sinais de uma vida regenerada pelo Senhor em nós e em nossa casa. Em vez de ficar vendo coisas secundárias, procura ver se há fruto do Espírito na vida do seu filho. Procura ver se ele mudou a linguagem. Procura ver se ele é honesto. Procura ver se ele crê de fato no Senhor Jesus. Seguindo, os mensageiros do Rei Jesus devem alertar o povo para o juízo divino contra os que professam falsamente o nome do Senhor. Leamos o 10. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, meus irmãos, aqui a importância é do dia do julgamento. Deus estabeleceu em sua agenda um dia do julgamento final e nós teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer ao tribunal do Senhor. E aí, ele tem um machado. E se a sua vida não produz fruto, o fruto do Espírito Santo, que é alegria, que é paz, que é paciência, que é domínio próprio, que é amor, se não há esse fruto na sua vida, a árvore será cortada e lançada no fogo. Os juízos temporários do Senhor, ao longo das Escrituras Sagradas, são evidências de que haverá um dia de juízo. Deus julgou o período do povo antediluviano, mandando as águas. Deus julgou Sodoma e Gomorra. Deus julgou Israel. Deus julgou o reino do norte e o reino do sul. Deus vai julgar todos os homens. Deus já anunciou e notifica todos os homens que há de julgar o mundo com justiça através de um varão que destinou, ressuscitando ele dos mortos. Com a morte física
cessa qualquer possibilidade de mudança do veredito divino a nosso respeito. A chance que nós temos de aceitar Jesus é hoje, é agora. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque diz a palavra de Deus, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Não há possibilidade de orações pelos mortos, não há possibilidade de missas pelos mortos. Se nós morrermos sem Cristo agora, não há mais esperança para nós. Iremos direto para a penitenciária eterna, aguardando o dia do julgamento final. Não haverá perdão no dia do juízo para quem não se arrependeu dos seus pecados durante a sua existência terrena. Por isso a convocação de Deus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A transgressão que não foi punida em Cristo será executada contra o malfeitor. Se os seus pecados não foram jogados em Jesus, você será jogado no lugar de sofrimento eterno. Nesta vida, irmãos, temos a doce ilusão que a desobediência ao Senhor não tem penalidade alguma. Mas as Escrituras revelam a existência de juízo temporários e eternos aos transgressores. Não se iluda. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Podemos avaliar nossa declaração de fé pelos ensinos dos apóstolos e profetas nas Sagradas Escrituras, para termos conhecimento da nossa fé, se ela é falsa ou verdadeira. Está crendo corretamente? Sim, a fé, aquela pessoa que não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, essa pessoa não pode ser salva. Se a pessoa não crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a justificação, essa pessoa não pode ser salva. Não é crer de qualquer forma, é crer conforme o ensino dos apóstolos e profetas. A maneira de nosso viver deve ser confrontada com a ética da Bíblia Sagrada, para sabermos se estamos aprovados ou reprovados pelo Senhor. Você tem andado de acordo com os 10 mandamentos? A lei de Deus, que é uma lei santa, uma lei pura: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra de santificar o dia do Senhor. Nós temos andado de acordo com a lei do Senhor? O fruto do Espírito estará presente na vida de um homem convertido pelo Senhor e confirmará o seu relacionamento com Deus. A prática de boas obras ordenadas por Deus em sua palavra testifica que somos filhos de Deus e não seremos lançados no fogo. Fruto do Espírito, você faz aquilo que é correto diante do Senhor? Você tem andado de acordo com a lei? Se você não tem feito isso, você ainda não nasceu de novo, ou você não vai entrar no reino de Deus, mesmo pertencendo à IPB Boca do Rio. Os que serão afastados eternamente da presença de Deus não conseguem provar a sua comunhão com o Senhor. É aquela abordagem policial: se identifique. Aí a pessoa está sem documento. Como é que vai se identificar sem documento? É assim que lá no céu vai se perguntar: se identifique. Eu sou da IPB, conheço o pastor Paulo. E perdeu. Ele não funciona aqui. Ele não tem nenhuma influência aqui. Ele também tem de entrar na porta como você. Você tem de dizer: eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a minha entrada aqui. É Jesus que me salva. Não haverá, irmão, segunda chamada no dia do juízo final. Vamos nos reconciliar com Deus enquanto ainda há esperança. O brasileiro tem a marca de dizer amanhã. Não entrei nessa primeira chamada, vou entrar na segunda. Não tem segunda chamada. Quando Jesus chamar, você tem de estar lá. Porque se você não estiver e quando querer entrar, não vai entrar. Porque não estava devidamente preparado. Os mensageiros do Rei Jesus devem apresentar ao povo Cristo como Salvador e Juiz. Leamos aí o versículo 11 e 12.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpa completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Meus irmãos, Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos livrar da segunda morte através da sua obra. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado que importa que sejamos salvos. Ele é a pedra. Nós precisamos aceitar Jesus e seguir a Jesus. A lei de Deus revela a nossa transgressão e exige nossa condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus satisfez os requisitos da lei e zerou por completo nossa dívida. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida, ou pelo menos pagou a dívida daqueles que invocam o seu nome, sabendo contudo que o homem não é justificado pelo que ele faz, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Somente através da fé no Filho de Deus podemos ser absolvidos e gozarmos da vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao Filho de Deus não só foi dado a graça de ser o Salvador, porque ele veio com esse objetivo: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ao Filho foi dado pelo Pai a autoridade para julgar homens e anjos. Porque quando diz que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, fogo sempre é simbolismo de juízo. Ele é Salvador agora, mas poderá ser juiz contra você na eternidade. Ele pode ser agora o nosso Salvador, para não ser o juiz que nos condenará. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Na segunda vinda do Filho de Deus, ele julgará todo ser humano que tenha vivido e vive na face da terra. Quando vier o Filho do Homem, em sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Pense nisso. Dirá o rei aos que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Nesta vida, irmãos, podemos receber Jesus como nosso Salvador, mas se morrermos sem esta graça, ele será o juiz que nos condenará por causa dos nossos pecados. Lembre-se, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Os justificados pela fé em Cristo não precisam temer, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por último, irmãos, os mensageiros do rei devem alertar o povo que Cristo está chegando. Vamos ler aí?
arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. A volta de Jesus é uma promessa divina. Ele está voltando, irmãos. E nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E só está preparado quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Os anjos disseram: por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que foi levado às alturas voltará do mesmo modo que o viste subir. Para nós, os salvos, o retorno de Cristo é uma boa notícia, pois não teremos mais inimigos para enfrentar e estaremos isentos de qualquer sofrimento. Para nós que cremos, nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas para os homens maus, será um dia de acerto de contas com Deus e receberão a justa punição pelos seus pecados. É por isso que alguns têm medo de Apocalipse, têm medo de volta de Jesus, porque não estão preparados para se encontrar com o Senhor. O mundo, como o conhecemos, será destruído pelo fogo do juízo de Deus na volta de Cristo. Não se engane, esse mundo não vai permanecer. Esse mundo já está destinado ao fogo. Então, se prepare para ir para o novo céu e uma nova terra. Faça como o peregrino, fuja da cidade da destruição, seguindo a Jesus, aceitando Jesus, obedecendo a Jesus. Para criar um novo céu e uma nova terra, Deus criará um novo céu e uma nova terra para a morada de todos os seus filhos. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Meus irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, antes de sair para pregar, precisamos ter um encontro com Jesus. Precisamos aceitar Jesus. Não podemos confiar na igreja, não podemos confiar na ceia, no batismo, não podemos confiar porque a minha família já há muito tempo é da igreja. Não. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. A partir de então, você prega o evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe. Amém.